almoxarifado. E ela retornou ao posto. De acordo com a secretaria, abro aspas, a orientação jurídica recebida pela Secretaria Municipal de Educação foi de que, como a servidora foi solta pelo Superior Tribunal de Justiça e ainda não houve sentença condenatória, não há como a servidora concursada ser afastada e ter sua remuneração suspensa, razão pela qual ela retornou ao trabalho. Fecho aspas. Para quem não se lembra, é o caso em que a mãe tem o filho Henri Borel, ela é separada do pai do menino, ela passa a viver com o teu vereador, né, conhecido como Dr. Jairinho, e esse menino morre e nós temos, em condições não esclarecidas, nós temos um processo totalmente conturbado, inclusive porque a própria juíza do caso, que ainda não foi a júri, ou seja, não passou da primeira instância, ela deu declarações que levam e podem levar qualquer condenação que se tenha nesse júri à anulação por suspeição da juíza. E Jairinho, ele se encontra preso, mas a Monique, foi-lhe concedido o habeas corpus. Ela está respondendo o processo em liberdade. Não tivemos júri, não ouvimos ainda as provas finais, não vimos a oitiva das testemunhas diante do réu, perto dos jurados, ou seja, a coisa também está demorando, coronel. Exato. Essa é a face da justiça brasileira. A gente pode até não concordar, mas a realidade é essa, né? E eu fico triste com tudo, fazendo uma comparação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, justamente por causa disso. São dois pesos, duas medidas. Para um, o peso da lei é prisão preventiva, é prisão temporária, é flagrante, enfim, tudo que você puder fazer para arrebentar a vida de um cidadão que você não concorda com o que ele faz ou você não gosta, você atua para que ele tenha os seus direitos totalmente prejudicados. Então, essa é a grande, no meu entendimento hoje, na atualidade brasileira, o grande defeito da lei. Ela é feita de uma maneira tendenciosa, ela é usada para quem eu gosto ou para quem não gosto. Infelizmente, nesse caso dessa mulher aí, que tudo mostra que ela teve uma participação, só a justiça vai poder dizer, não há o que se falar também no erro, porque se ela não foi condenada, não está acontecendo nada, ela está em liberdade, ela é funcionária concursada, a lei permite que ela seja assim, que ela volte ao seu trabalho, por mais que a gente não goste disso, por mais que nos torne, nos dê amargor isso, em você ver cidadãos trabalhadores, mães, pais de família presos, e uma situação dessa, a mulher voltando a trabalhar, mas é a justiça brasileira. E o que é mais engraçado, queridos, é que ela é funcionária da Secretaria Municipal de Educação. Para quem não sabe, a educação no Brasil, ela é dividida, compartilhada entre município, estado e o governo federal. Exato. O município, ele fica responsável pela educação infantil. É difícil, né? Alguém quer fazer algum comentário quanto a isso? Pavinato, a questão é o seguinte, né? Nesse ponto a gente tem que ser um pouco legalista e garantista, né? A lei no Brasil coloca a estabilidade dos servidores públicos como um princípio básico do serviço público no Brasil. E só pode ser demitido o servidor público com processo administrativo finalizado, encerrado. Perfeito. Né? E nem houve processo administrativo aberto contra a servidora, até onde eu sei, não é? Então a questão que não houve sentença penal transitada em julgado, que a justiça soltou ela, é meio sentença aí. Mas é meio acessório, né? Ela está solta e não tem processo administrativo contra ela. Eu nem sei se a lei do Rio de Janeiro, né, coloca a ideia, a hipótese de prisão ou a hipótese de confirmação de sentença penal transitada em julgado como uma condição de você abrir processo administrativo contra a pessoa também, né? Mas no caso específico, a lei está aí, a lei tem que ser cumprida. Quer goste ou não, né? A lei serve para todos. Pela CLT, né? Ela é concursada, mas pela CLT você pode abrir, né? Mas você só pode falar que teve o crime depois da sentença. E aí, pessoal, essa sensação é que é ruim. Essa sensação de que ela estava em prisão preventiva, tanto quanto o Jairinho, tá? E eu repito aqui, prisão preventiva só existe no caso de duas condições, né? O fumus comissi delicti, ou seja, o indício de que aquela pessoa cometeu o crime e, conjuntamente, não é alternativo, tem que ter os dois, não é um ou outro, é os dois. É o indício de que a pessoa, de fato, cometeu o crime e o perigo na liberdade dessa pessoa. A gente
está vivendo um momento em que muita gente está presa preventivamente por conta dos atos criminosos de 8 de janeiro, mas que, ao que tudo indica, não apresentam o perigo da sua liberdade. Enquanto que a gente vê o caso de uma mãe que possivelmente, isso o processo vai dizer, não tem nem sentença, matou o filho e ela está de volta trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, que lida com a educação de crianças. Eu acho que são essas as questões que deixam o povo incomodado, não é? Sem dúvida. Pavinato, nós estamos aqui diante de um dilema. Como os colegas já muito bem colocaram, você trouxe aqui de forma muito didática a questão do direito criminal, nós temos algumas questões em jogo aqui. E algumas delas é o que a gente tem de vigência no país em relação às normas que impõem a presunção de inocência, que é uma previsão constitucional, os direitos de recorrer em liberdade, os requisitos de prisões cautelares. O problema são as práticas no Brasil. A gente vê ao longo dos últimos anos, primeiro, a banalização da prisão preventiva. Se tornou quase que uma regra, não uma exceção. Existe uma lei que trouxe a previsão de várias medidas alternativas à prisão como prioritárias, justamente para não superlotar presídios, por pegar pessoas que às vezes cometem, vou dar um exemplo clássico aqui, um crime financeiro de alguém que por erro da contabilidade não recolheu o que devia, mas apenas somada disso, daquilo da preventiva, vai lá, prisão preventiva no empresário. Quebra a empresa, demite funcionário, acaba com tudo aquilo e depois, ao final, discute-se que não foi um equívoco do empresário, foi ali do contador ou da contabilidade, ele não teve dolo ou má fé, e aí essa pessoa quebrou toda uma estrutura de efeito até social do emprego que aquilo trazia. Trago uma crítica por quê? Porque a visão que às vezes nós temos em relação a algumas questões é que só a prisão é algo que pode punir de forma exemplar. Só a prisão é o que funciona, sem deixar de olhar para o lado que às vezes a restrição patrimonial ou o prejuízo patrimonial também pode suprir isso e trazer algum tipo de sanção restauradora para aquilo que se faz. Contextualizo isso para dizer o caso concreto, que no presente caso, como o Telhara colocou aqui, a lei diz isso, ela não pode ser um processo devido ser afastado, não está ali. Mas a preocupação que o Pavinato trouxe é a mais importante e cabe a quem trazer isso? Ao juiz que dá o habeas corpus à modulação. Porque você pode perfeitamente conceder o habeas corpus para possibilitar que a pessoa seja libertada e responda em liberdade, mas nas alternativas, cautelares alternativas, colocar. Entretanto, não poderá executar sua função junto a crianças, em perímetro escolar. Ou deverá fazer isso no setor público, mas desvinculados a setores de risco. Ela é atividade meio, ela trabalha no almoxarifado. Vai pôr no almoxarifado. Mas mesmo que seja almoxarifado, se o ambiente tem almoxarifado, está na dependência da escola. Se trabalhar no almoxarifado, pressupõe que fisicamente ela fique numa sala, mas que ela circule entre alunos, me desculpa, se fica comprovado o que está dito aqui, que uma mãe, sabendo da morte de um filho, não fez nada, se tornou cúmplice, é quase que uma sociopatia que tem que ser estudada. Quem tem filho aqui imagina isso, não tem cabimento pensar que uma mãe... Seria cauteloso que o juiz tivesse... Então que o Ministério Público, que sou crítico aqui porque gosta só do que também dá holofote e do que traz matéria, faça a sua função, vá lá brigar, fala, olha, o senhor aqui no habeas corpus não foi correto, faltou um detalhe, que ela volte ao serviço público com uma cautelar alternativa, desde que não tenha contato ou acesso ao ambiente com crianças, que são pessoas vulneráveis, são menores, que ela possa prestar o seu serviço lá no almoxarifado do maquinário da prefeitura, sei lá de que setor. Almoxarifado da Secretaria de Educação. Desde que isso não tenha, então, fazendo aqui uma ressalva, Felipe, desde que isso não tenha contato ou vínculo com o espaço físico da escola, ok. O que não pode é possibilitar a sua volta no ambiente que ela fique próxima de crianças menores. Deise, algum comentário sobre isso? Só lamenta? Eu estava ouvindo os guris falando aqui, estava dando graças a Deus que vocês estavam se estendendo desse tempo, porque chega a me doer ouvir esse tipo de coisa. É claro que a gente entende que a lei tem que ser respeitada, mas vamos lembrar aqui um pouquinho desse caso, né? Ela e o Jairinho, eles estavam com malas prontas para fugir do Brasil, eles atrapalharam as investigações, segundo os policiais, e aí recolocar essa mulher na sociedade, eu entendo todos os pormenores que vocês falaram aqui, mas aí tem um ponto que me fez lembrar uma discussão nossa aqui sobre o cartão corporativo, onde é que fica a porcaria